E aí, pessoal, no ar o Espaço Universitário. O programa hoje vamos falar sobre o militante comunista Elson Costa, que desapareceu durante a ditadura militar. Além disso, vamos mostrar outros casos de desaparecimentos durante os anos. O trabalho foi produzido por alunos de jornalismo da PUC São Paulo, com apoio da agência de jornalismo Maurício Trottenberg e da Rede PUC. Espaço para Marca d'Água. Aí tem, primeiro, uma questão delicada essa. Tem a questão pessoal, familiar e tal, que é importante que esses depoimentos se façam com toda a verdade da pessoalidade, da familiaridade e tal. Ao mesmo tempo, a gente deseja que isso se transforme numa questão que é do país, que é uma questão que transcende, né, as esferas pessoais e que se coloca como a elaboração de um passado histórico que tem que vir à consciência nacional, vir à tona da consciência nacional. Não dá para lembrar dele sem lembrar o que ele era, assim, toda aquela pessoa que era doce. Ele tinha convicção de que a coisa tinha que ser pacífica. Ele tinha convicção, era claro isso para ele. Não era claro para mim, isso para ele era claríssimo. Naquele dia ficou claro. Eu entendi, porque eu achava que era uma acomodação do partidão, tal, mas não era um negócio, era uma convicção dessa coisa que você disse, né, sereno, né? Ele é sempre sereno para dizer as coisas. Dizia, mas com serenidade. That's good. That's what I like to see. Sweet reason. Novels aren't life. What did Montag hope to get out of all this print? Happiness? What a poor idiot you must have been. This gibberish is enough to drive a man mad. Nothing to say. That's the spirit. That's real wisdom. Isso tudo, eu acho que vai para o nosso tema no sentido de que havia ali uma divisória entre a opção pela luta armada, não é, e a posição política que não optava pela luta armada. Então, e isso nos anos, quer dizer, isso tem consequências nos anos 70, né? No caso, portanto, a militância do Elson com as gráficas do partido era uma militância contrária à luta armada, né? E essa história, quer dizer, ela mostra bem o que é o aparelho repressor quando ele começa a funcionar, né? E eu estou aqui dizendo isso sem fazer nenhuma distinção de julgamento de qualquer tipo entre quem optou pela luta armada e não. Eu quero dizer apenas que justamente quando, acho eu, essa data de 75 e o modo como as gráficas do partido foram desmanteladas e, no caso, Elson desaparece, né, e é morto pela ditadura, isto é num processo, acho eu, em que, de certo modo, vencidos os focos da luta armada no campo e da cidade, esse aparelho queria continuar matando.
entende? Ele funciona, e isto é justamente aquilo que vai contra o suposto argumento de que eles lutavam o bom combate contra uma luta armada que queria derrubar o regime, porque, na verdade, era um regime não legitimado, não é, que montou esses aparelhos que têm uma lógica própria e que passam a massacrar por uma espécie de pulsão interna, né? E tinha uma coisa que acontecia assim, ela tinha uma visita semanal, onde ela levava comida, levava alguns livros que passavam por censura, mas ela levava o jornal decorado. Ela passava a véspera decorando o jornal, e a gente dizia, conta a notícia. Ela disse, não posso ter a minha interpretação, ele tem que ter a interpretação dele. Então, ela decorava o jornal, é uma coisa linda. Mas um jornal... Jornal de notícia. Ela pegava o jornal e ficava decorando as notícias que ela achava importantes, porque não podia entrar com o jornal. Então, ela decorava o jornal. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora, ao mesmo tempo, eles tinham dentro, sempre que ele esteve preso, e ele esteve preso várias vezes, eles ensinavam uns aos outros língua, literatura, eles liam livros, discutiam, ensinavam coisas, ensinavam economia para os presos. Maior centro operário do país, capital da indústria brasileira, a pujante e progressista cidade de São Paulo se prepara por isso mesmo com a mais intensa vibração para ouvir a palavra orientadora de um grande líder de nossa época. Organizemos, pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo, e fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política e sufrágio universal, marchemos com confiança e audácia para frente, sempre prontos a esclarecer e educar politicamente o povo, a desmascarar e derrotar definitivamente seus inimigos trotskistas, fascistas e quinta-colunistas, sem esquecer jamais a afirmação... Como ele começou a militar aos 17 anos, 1930, 17 anos na década de 30. Então, ele atravessa os anos 30 e 40 como militante do Partido Comunista. Então, tem um histórico, não é, de prisão, de clandestinidade, etc., que nós de tortura. Enfrentou o Estado Novo já Enfrentou o Estado Novo. Exatamente. Isso, e é uma história que nós não temos, nós não sabemos. Mas ele tinha um certo orgulho de dizer que ele suportava a tortura, né? Como se fosse, em suma, de que tinha nele uma espécie de uma resistência interior, uma convicção interior e física, algo da mente domando o corpo que fazia com que ele não se dobrava à tortura, né? Isso eu me lembro, às vezes, em que ele disse isto, né? E se remetem, portanto, a essas várias histórias, uma história de vida e tal. E eu penso nisso sempre porque eu acho que em 75 estávamos numa outra etapa desse processo, como nunca houve. Uma coisa muito mais Na violenta. verdade, a ideia de que a tortura era, de fato, um expediente para obter informações daquele que estava aprisionado e sendo torturado, não é? Mas a possibilidade de que houvesse um trucidamento, não é? Coletivo, de que isso ultrapassasse completamente essa função, eu acho que não estava no horizonte histórico de períodos anteriores. Mas isso é uma marca deste período e desta repressão dos anos 70. Agora, ele tinha então, eu problema acho... renal por conta de tortura. Ele tinha Sim, consequências certamente, mas eu quero dizer, havia uma espécie de altivez, não é? De convicção, mas eu acho que, portanto, ele terá descoberto que a coisa era diferente na própria carne, em situação.
E no próximo bloco vamos continuar conhecendo a história e a luta dos militantes comunistas contra a ditadura. Voltamos já!